Olá, hoje é dia da gente falar de associativismo. Meu convidado de hoje é focado, objetivo e acreditador. Natural de Estância Velha, o filho do seu Jorge e da dona Vera, é técnico em administração de empresas, graduado em administração, pós-graduado em cooperativismo, com especialização em governança corporativa, especializações nas áreas de custo, processos, vendas e qualidade. Marido da Laídes, se dedica há 15 anos na gestão do próprio negócio, no ramo de construção metálica, compartilhando este período como diretor e presidente da CDL de Estância Velha e Voti por 12 anos e coordenador do núcleo conselheiro da Sicredi Pioneira há 8 anos. Atividades às quais lhe trouxeram muita felicidade e oportunidade de relacionamento constante com todas as pessoas. Pai do Arthur e da Sofia, gosta de andar de jipe, viajar com a família, cozinhar e receber amigos em casa. Para o futuro, pretende ser professor. Hoje teremos uma conversa de peso com Thiago Luiz Schmidt. Seja muito bem-vindo, meu presidente da Sicredi. Sicredi Pioneira. Sicredi Pioneira RS. Thiago Schmidt. Boa noite, tudo bem? Prazer te receber aqui para conversar um pouquinho sobre a tua história e falar dessa gigante que é a Sicredi. Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco essa movimentação toda das assembleias, mas confesso que me surpreende muito por não viver o dia a dia de vocês, o tamanho do que isso significa e o engajamento que as pessoas acabam tendo também. São mais de 20 mil pessoas que em 45 dias se encontram em 40 eventos para decidir conjuntamente os rumos do seu banco, da sua cooperativa de crédito, né? Mas vamos começar conversando um pouquinho de ti. Vamos lá. Focado, objetivo e acreditador. O que é esse acreditador aí, Thiago? Olha, Rodrigo, eu acredito que nós viemos para esse mundo para que no momento da nossa partida ele esteja melhor do que quando a gente chegou. E se a gente não acreditar nisso, a gente perde a esperança nas pessoas também. Então, porque todos nós partiremos um dia, isso é o que é certo para todos, e a gente não sabe quando pode ser hoje, inclusive. Por isso que nós precisamos acreditar no mundo melhor, acreditar nas pessoas, acreditar no futuro, acreditar na humanidade. Existem coisas ruins, existem coisas erradas, mas existem as coisas boas também. Por isso que a gente precisa pegar todas essas coisas boas e pulverizando, e multiplicando e compartilhando elas para que mais pessoas possam viver essas coisas boas no mundo, e que não são poucas, são inspirando muitas. E contagiando também. Inspirando e contagiando também. E não faltam exemplos nesse sentido, nessa área, principalmente no cooperativismo, né? Que é um exercício lindo de construção coletiva, né? Eu não sei o quanto isso é verdade para ti, há quanto tempo isso é uma verdade para ti, mas acredito no associativismo, no cooperativismo, e acho que a tua história também está cheio de exemplos, de capítulos, de momentos onde isso foi se desenrolando exatamente assim, com gente contribuindo, gente apoiando, gente suportando gente. Verdade. Eu tive uma infância, assim, uma adolescência bastante difícil, né? É óbvio que a gente vive um momento e não sabe que aquilo é dificultoso, mas a gente não tinha condições, não tinha uma renda compatível com o que hoje a maioria das pessoas tem, e sempre foi preciso trabalhar muito e economizar muito em casa também. Eu comecei a trabalhar cedo, na verdade, eu iniciei a trabalhar aos 10, 11 anos de idade, fazendo serviços pequenos na casa de parentes, cortando grama, limpando grade, pintando grade, lavando forro. E aos 14 anos de idade, eu fiz a minha carteira de trabalho no dia que eu completei 14 anos de idade, 14 de fevereiro de 1994. E uma semana depois eu já
havia assinado a carteira como empacotador de supermercado. Do nosso Centro Útil. Para quem for lembrar do Centro Útil, da Gomes Portinho, onde tinha o segundo piso com a lancheria. Uma inovação para Novo Hamburgo. Uma inovação para os anos 90, né? E trabalhei lá por um bom período. E aí tive que sair, tive que pedir demissão, justamente para focar nos estudos, porque ou eu estudava ou eu trabalhava. E surgiu uma oportunidade de um curso técnico em administração, que era uma inovação também para a época, onde a maioria das pessoas só faziam um curso de contador ou magistério ou enfermagem, eram os cursos técnicos que haviam na época, né? E surgiu um tal de curso de técnico em administração de empresas na Fundação Evangélica. E a prova era gratuita, não tinha taxa de inscrição. Então, como é que tu sabia que era aquilo? Eu não sabia. Porque tu tinha 14 anos. Eu não sabia. Eu não sabia. 15 ali na época? 15 para 16. Antes de ir para esse curso, eu tinha trabalhado numa fábrica de calçados também, no setor de expedição. E aqui tem um detalhe interessante, Rodrigo, porque quando eu concluí a 8ª série, hoje 9º ano, mas na época a 8ª série do 1º grau, 14 anos, eu fui fazer a minha ficha de trabalho numa fábrica de sapatos. E na hora a moça já me contratou, é um rapaz alto, forte, né? Vai carregar a caixa. Serviços gerais. E ela, serviços gerais, eu nunca vou esquecer disso, porque ela botou assim, serviços gerais e 28 centavos a hora. Eu lembro da grafia daquele número até hoje. E quando ela olhou a minha ficha e viu que eu já tinha a 8ª série e que com 14 anos eu estava indo para o 2º grau, ela disse: mas tu tem 14, tu nunca repetiu nenhum ano? Nunca repeti nenhum ano. O pai e a mãe sempre cobraram que eu estudasse muito. E ela riscou. Eu enxergo essa imagem, até hoje eu lembro desse momento. Ela riscou os serviços gerais, 28 centavos, e escreveu auxiliar de expedição, 32 centavos. Então foi a minha primeira promoção, sem ter começado a trabalhar. Só que esse momento me trouxe um ensinamento tão grande, mas tão grande, de que se eu quisesse ser alguém na vida, construir alguma história na vida, deixar algum legado, eu tinha que estudar, eu tinha que me preparar. Reforçando aquilo que teu pai e tua mãe já te diziam em casa, né? Então eu trabalhei na expedição e depois fui fazer esse curso técnico, porque eu pensei, um curso técnico de administração vai me abrir, a prova era gratuita. E eu tirei 10 em matemática e 9,8 em português. E daí tira da minha cabeça como é que eu ia pagar uma escola particular. Não tinha como. Mas ninguém tirava da minha cabeça que eu não ia mais fazer aquele curso. Então eu tinha um padrinho que era dono de um curtume na época. E a solução para todo mundo na época era pedir dinheiro para o padrinho. Todos os parentes faziam isso com ele. E um dia eu cheguei e pedi para ele. E ele achou que era válido. Assim, era por um bom motivo, mas como é que eu ia trabalhar? Eu disse, como é que eu ia pagar? Eu disse, padrinho, eu estudo de manhã, tu paga para mim a mensalidade e eu trabalho de tarde em troca da mensalidade. E ele disse, combinado, semana que vem tu vem aqui para começar, na segunda-feira. Aí na segunda-feira eu fui lá, na semana seguinte para começar, e ele disse, eu só queria saber se tu ia vir mesmo. Não vai dar certo tu estudar e trabalhar. Tu vai fazer duas coisas mais ou menos bem feitas. E se tu quer estudar um curso técnico caro, tu vai ter que te dedicar. Então, tu não vai trabalhar e eu vou te pagar. E eu podia te dar de presente esse curso, mas eu não vou, porque tudo que é de graça na vida não tem valor. A gente precisa passar por alguma coisa para valorizar aquilo que a gente está recebendo. Então, tu vai estudar e no final do curso tu vai começar a trabalhar e tu vai me pagar. Pode ser para ti? Eu disse, pode. E eu fiz todo o curso, passei no curso, consegui um bom emprego depois do curso. Logo aos 17 para 18 anos, como analista de custos numa gráfica, que é algo complexo, não era nada simples. E quando eu estava mais estabilizado em termos financeiros, eu fui procurar meu padrinho. Ele disse, tá, e a faculdade?
Eu disse, padrinho, ou eu te pago ou eu faço a faculdade. Dele, não, tu vai fazer a faculdade, depois da faculdade tu me paga. E quando eu terminei a faculdade, ele disse, então agora tu paga a faculdade para alguém, porque por tudo que tu fez, eu me sinto realizado e tá pago. Seu José Nildo da Silva, né? Foi um vitorioso na vida e sem nenhum estudo, mas isso eram outros tempos, e ele soube valorizar a questão da educação, né? E a inteligência emocional desse homem para entender que ali não ia ninguém rasgar dinheiro, pelo contrário. Até hoje, ele faz isso com muitas pessoas, ele fez isso com meu pai, ele fez isso com outras pessoas. Algumas pessoas souberam valorizar, outras não, por isso eu devo muito ao meu padrinho. E Rodrigo, não foi só o estudo, mas o que eu passei com essa turma da Fundação Evangélica, faz 20 anos que a gente se formou, a gente se reúne todos os anos, 2, 3 vezes, faz churrasco, e daí tem mamadeira, tem refrigerante, tem água, tem suco, porque todo mundo ou já casou, ou já tem filho, ou está grávido, ou o filho está grande, então assim, está todo mundo feliz, todo mundo teve sucesso, sabe? Tem uns que moram na Bahia, tem outros que moram na Alemanha, a gente não consegue se reunir, mas não perde o contato, todo mundo se conversa, então é uma alegria enorme. Esse é um dos momentos mais importantes da minha vida. Ali eu aprendi muito pelo que eu passei com essa galera, com esse povo, né? E continua até hoje. É um carimbo importante. Na tua vida. Dali para frente, a minha vida decolou muito profissionalmente. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso, com o presidente da Sicredi Pioneira, Thiago Schmidt. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o presidente da Sicredi Pioneira, Thiago Schmidt. A Sicredi Pioneira, porque a Sicredi é esse emaranhado gigante hoje. São quantas cooperativas que formam a Sicredi? Hoje são 114 cooperativas no Brasil. O Sicredi, ele significa Sistema de Cooperativas de Crédito. É um emaranhado lindo de 114 cooperativas, que juntas possuem 4 milhões de associados no Brasil, Oh. 95 bilhões em ativos, quase 70 milhões em crédito. E dentre essas cooperativas, uma delas com a sede aqui em Nova Petrópolis, a primeira cooperativa entre todas as cooperativas da América Latina, fundada por um padre e 20 agricultores, a Sicredi Pioneira RS. Em 1902. 28 de fevereiro de 1902. E ele tentou esse movimento, Rodrigo, por várias vezes, e desde 1900, e ele não conseguia adeptos à ideia, que acreditassem nessa ideia. Na verdade, o padre Theodor Amsterdam é suíço e ele traz essa lógica do associativismo da Europa. Em Rochdale, na Inglaterra, em 1844, surgiu de fato a primeira cooperativa constituída no mundo, um grupo de 28 tecelões que se reúne para constituir uma cooperativa de consumo. Porque bem durante o período de crise, né, Revolução Industrial, e daí nasce a teoria também de que sempre o cooperativismo se fortalece nos momentos de crise, porque é nos momentos de crise que as pessoas se unem mais. E nos momentos de bonança as pessoas se afastam e o cooperativismo diminui. Eu faço sempre a seguinte provocação: o que seríamos se continuássemos unidos durante os bons momentos da economia, né? E depois, Raiffeisen, ele pega esse modelo do cooperativismo dos tecelões e incorpora para os agricultores, e nós estamos falando de Alemanha, né? Poucos meses de produção durante o ano, é inverno muito rigoroso, não tem como guardar semente. Esse modelo dá certo e o padre Theodor Amsterdam, conhecedor desse modelo, quando vem para o Brasil, traz também o associativismo, o cooperativismo de crédito. Ele não constitui só a cooperativa Sicredi Pioneira, ele é o iniciador também, é devido a ele a constituição de mais 37 cooperativas, são 38 no total, por todo o estado do Rio Grande do Sul, e uma em Santa Catarina, Itapiranga, terra do seu Mário Konzen, entre os anos de 1902 e 1938, no lombo de uma mula. Calcula-se pelas distâncias e pelas anotações da autobiografia do padre Theodor que ele tenha percorrido 160 mil quilômetros
com a mula, constituindo essas cooperativas. E muitas existem até hoje. Entre elas a Sicredi, pioneira, então, que tem a sua área de atuação desde São Leopoldo aqui, na Unicinos, subindo todos os municípios da BR-116 até Caxias do Sul. Inclusive, mas Gramado, Canela, São Chico e para o lado do Caí ali, Feliz, Alto Feliz e Vale Real. Então são esses os municípios, os 21 municípios da área da abrangência. Nesses municípios, Rodrigo, nós temos uma população de 1.250.000 habitantes. Só Novo Hamburgo, São Leopoldo e Caxias do Sul tem 1 milhão de habitantes, os outros 250 estão distribuídos entre os 18. E nesses 18 municípios, a nossa taxa de penetração de mercado da população é de 50%. Metade da população economicamente ativa é sócia da cooperativa. E aí entra um dos pontos que tu fala que as pessoas conhecem pouco o cooperativismo e, de fato, existem estudos que comprovam que onde há cooperativa constituída e estabelecida na sociedade, o IDH daquele município é maior do que a média nacional. E nos municípios onde não há uma cooperativa, são os menores IDHs do país. O mesmo vale para a IDEB, por exemplo. Onde existe uma cooperativa estimulando programas de educação, como nós na Pioneira temos o União Faz a Vida, que é um programa sistêmico, ele é de todo o país. Esses municípios onde está estabelecido União Faz a Vida são municípios que estão sempre ranqueados entre os 50 melhores do IDEB do estado. Picada Café, Morro Reuter, Ivoti, Dois Irmãos, Nova Petrópolis. A lógica de uma vida coletiva. A lógica da vida coletiva. É justamente o propósito da cooperativa, de que juntos construímos comunidades melhores. No cooperativismo, Rodrigo, tu já deve ter visto, o símbolo do cooperativismo são os 2 pinheiros. Os 2 pinheiros significam a dimensão econômica e a dimensão social das comunidades. Eu sempre digo que os 2 têm o mesmo tamanho rigorosamente porque nenhum é mais importante do que o outro. E quando a gente vai para debates políticos, a gente acaba discutindo questões como, por exemplo, o capitalismo, ou o socialismo, ou o governo tem que ser paternalista ou menos paternalista. No cooperativismo, o que o cooperativismo prega é rigorosamente o equilíbrio entre essas 2 dimensões, a econômica e a social. Ou seja, através do econômico, da dimensão econômica que as pessoas trabalham. Na ideia, na lógica do cooperativismo, é a única forma de produzir riqueza trabalhando. É o estado de bem-estar social a partir do trabalho. E o trabalho gera riqueza. É o emprego, é o trabalho, é o consumo e tu vai gerando riqueza. E tu produzir dinheiro a partir de dinheiro é especulação e para o cooperativismo essa lógica não atrai muito. Então a nossa lógica é de produzir riqueza a partir do trabalho. Com essa riqueza nós temos condições de deixar comunidades melhores para os nossos filhos. Ponto. Só que o que fizemos com essa riqueza, aí entra a dimensão social. Tu saber que parte dessa riqueza tem que ser reinvestida na sociedade, principalmente na educação. Porque é através da educação que nós poderemos deixar filhos melhores para as nossas comunidades. Então esse é o ciclo virtuoso do cooperativismo. As pessoas de uma determinada localidade se unem, trabalham, geram riquezas, produzem as suas riquezas próprias e coletivas. No cooperativismo nós temos os valores da autoajuda e da ajuda mútua, então tu é sócio de uma cooperativa e tu vai produzir, tu vai crescer. E um outro não vai produzir, ele não vai crescer pela falta de produção dele, mas vai crescer junto porque ele está inserido no meio, ele não tem como estar excluído. E quando tu tem dificuldade no teu negócio, tudo bem porque tu está inserido num modelo que vai acabar te puxando para cima e trazendo benefícios. Por exemplo, existe um dado que diz que 54% de todos os depósitos feitos nas instituições financeiras de qualquer região do Brasil são deslocadas para operações de crédito no Sudeste. Ou seja, todo o dinheiro de Manaus, do Recife, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, quando depositado numa instituição convencional, tradicional, elas vão financiar o desenvolvimento de Rio, São Paulo e Minas. Numa cooperativa, não. Numa cooperativa, o sócio coloca o dinheiro dele na cooperativa, mesmo que tu esteja numa condição que tu não esteja precisando de dinheiro, aquele teu recurso vai ser remunerado na cooperativa e ele vai ajudar a financiar
a economia local. Vai ser um sócio que vai retirar dinheiro ou para plantar, ou para comprar um caminhão, ou para reformar a indústria, ou para contratar funcionários, ou para pagar tributos. E o teu dinheiro parado na cooperativa vai desenvolver a região onde tu vive. Vai multiplicar tu o vai dinheiro ser aqui. beneficiado indiretamente por isso. Só que esse sócio vai produzir riqueza e vai crescer. E vai gerar resultados para a cooperativa. E depois tu participa desses resultados também. Então, é uma forma de autoajuda, de ajuda mútua e de bem coletivo. Essa é a lógica do cooperativismo. Por isso que quando as pessoas conhecem de fato o cooperativismo, ele se multiplica, ele cresce. Por isso que nas regiões onde há cooperativas de crédito, o desenvolvimento, o índice de desenvolvimento humano e da educação é maior do que onde não há, porque há uma distribuição mais equilibrada de riquezas. Ô, Tiago, como faz para chegar a ser o presidente de uma cooperativa como a Sicredi, com essa responsabilidade, com esse tamanho de ativo, que em outros momentos eu já vi números, tu falaste hoje de um número global, né, de todo o ativo do conjunto das cooperativas, né? Considerando que tu sempre foi uma pessoa, a gente fala em vida coletiva, tu sempre teve muito engajamento, movimento estudantil, igreja, CDL, a tua CDL, onde está organizado o teu negócio, né, em Estância Velha, mas é diferente, né? A gente está falando de um negócio, tu é muito jovem, não é o perfil normalmente dos ex-presidentes, talvez tu seja o mais jovem? Eu sou, dentro do sistema, o segundo mais jovem, mas na história da Pioneira até igualado ao Márcio Porte, que assumiu como presidente em 2011, também tinha 38 anos. Quando eu assumi com 37, um pouquinho menos, mas logo fiz 38. Mas é uma construção de 8 anos de participação. Na verdade, é uma construção de mais tempo, Rodrigo. Eu sempre brinco, eu entrei na cooperativa sem saber o que era cooperativa e o que era o cooperativismo. E nem o que te reservava para chegar onde não, você está, muito menos. Não. Então entrou pensando, olha, eu vou ocupar um espaço aqui dentro. Não. Eu entrei e provavelmente tu entrou para um banco. Eu entrei porque o meu pai disse assim, filho, tu tem que abrir uma conta no Sicredi. E eu respondi assim, pai, eu já tenho conta em banco. Isso. Ponto, foi isso. E ele disse, mas o Sicredi não é banco, o Sicredi é uma cooperativa. Eu disse, pai, é tudo igual. E ele assim, filho, tu vai trabalhar comigo, vai trabalhar com o meu dinheiro. E se tu quer trabalhar com o meu dinheiro, é no Sicredi. Então, entendeu? Tá bom, pai. Então eu abri. Só que a partir do momento que eu comecei a me relacionar na cabeça como cliente do Sicredi, eu senti algumas coisas diferentes no trato com as pessoas, de tu não ser mais um número, de tu ser chamado pelo nome. E isso até nas agências maiores hoje, que tem 6, 7 mil associados, também acontece dessa forma. Também todo mundo é chamado pelo nome, é tratado pelo nome. E isso me conquistou. Até o momento em que eu fui convidado para participar de uma assembleia de núcleo, e eu pensei, mas o que é assembleia? Nunca um banco me chamou para ir numa assembleia. Mas eu me senti na obrigação, uma espécie de reciprocidade. Eu sempre fui tão bem atendido aqui pelo pessoal da agência, que se eles estão me convidando, eu preciso ir também. E fui. E na assembleia, Rodrigo, eu conheci uma pessoa chamada Edio Spier, que foi presidente da cooperativa de 1974 até 2010, por 36 anos. Um dentista de formação, que não conhecimento nenhum dentro da área bancária, e que dedicou toda a vida dele ao associativismo. Também foi presidente do clube do Tiro ao Alvo em Nova Petrópolis, ajudou a constituir a primeira escola, foi o primeiro portador de diploma de Nova Petrópolis, foi associado da cooperativa Piá. Então, ele também sempre se dedicou muito aos estudos e ao associativismo. E eu comecei a ter no Edio uma espécie de referência, de modelo, de inspiração. E ele me trouxe algumas questões do cooperativismo naquela assembleia, eu sentado ali no meio de 200 e poucas pessoas, como mais um associado. Mas foi um momento muito forte para mim, foi muito marcante. E eu pensei, bem, mas espera aí, me custa mais barato, eu participo do resultado, ajudo a desenvolver a região e ainda participo das decisões. Como não, né? Como não? E eu comprei a ideia e comecei a trazer amigos, parentes, vizinhos, muita gente para dentro da cooperativa. Então eu sempre fui um sócio muito participativo.
E o fato de eu ser um associado muito participativo começou a chamar a atenção dentro da cooperativa. Fui convidado pelo Márcio Porte, então presidente na época, para ser coordenador de núcleo em 2011. Como coordenador, sempre continuei também tendo uma participação ativa, adoro o assunto, fui buscar especialização na área, mas nunca imaginando que seria convidado para ser conselheiro, ou pior ainda, sendo presidente, né? E em 2014 surge o convite para integrar o conselho de administração da cooperativa. Tu imagina, na época, no meio de 105 mil sócios, 14 são escolhidos para ser representantes desses, e eu fui escolhido. Então, aquilo para mim já foi uma honraria imensa, uma alegria enorme, e eu me dediquei muito a aprender o máximo possível com o seu Mário, com o Márcio e com os demais conselheiros ali dentro. E em 2016 para 2017, surge uma situação dentro do conselho. Eu aprendi muito com o Márcio também, na época, no quesito de transparência dentro do conselho. Ele disse, olha pessoal, há possibilidade, não se sabe quando, mas há possibilidade de eu acabar indo para a central do Sicredi em Porto Alegre. Mas para isso acontecer de fato, eu preciso ter convicção de que a sucessão foi preparada aqui dentro do conselho. Sabe aquela coisa de hora certa, momento certo, oportunidade certa e o timing certo, e tudo convergiu. Eu estava ali, eu participei do processo com mais 2 colegas. Nós criamos um respeito e uma afinidade muito grande com isso tudo, e encerrado um processo preparatório de avaliação que durou 1 ano, o conselho deliberou pelo meu nome para assumir como presidente da cooperativa. A ficha não caiu na hora, mas eu fiquei feliz, mas a ficha não caiu. O nome foi levado para aprovação dos sócios em assembleia, foi aprovado. Foi um mandato tampão, e esse ano, então, encerrado esse processo assemblear, daí com uma chapa nova, constituída, e seguindo à frente da cooperativa até 2023 agora. E juntos construímos comunidades melhores. Isso nos aproxima muito, muito feliz de poder compartilhar um pouco mais de tudo isso que vocês realizam com o nosso telespectador, e de poder fazer parte de um pedacinho disso tudo que talvez seja um dos caminhos para nós, enquanto comunidade, enquanto cidadãos, enquanto humanidade, inclusive, Thiago. Prazer te receber aqui e poder contar um pedacinho da tua história também. Da mesma forma, obrigado e sucesso a ti e a todos que acompanham o programa. Sucesso ao nosso Sicredi Pioneira, sucesso ao nosso presidente Thiago Luiz Schmidt, presidente da Sicredi Pioneira. Nós ficamos por aqui. Continuo agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede de comunidade de televisão.